Olá, boa noite. Vamos aguardar nossa convidada, Ronaísa Alves. Ó, ela já entrou. Como sempre, pontual, é isso aí. Deixa eu te mandar o convite, só um momento. Boa noite. Boa noite, tá conseguindo me ouvir? Esse áudio, como é Pontual, que né, tá? Carla? Tem que ser pontual, né? Não? É verdade. Oh, muito Eu tô bem, obrigada, deixa eu graças a agradecer. Deus. Ai, que Tô bom, meio, eu tô meio felicidade. gripadinha, mas Mas, graças a Deus tá tudo certinho. ai, Nada que impediu nossa bom, live hoje, não. Essa é live, ó, verdade. tem tempo pra sair, mas hoje ela vai. Com fé em Você consegue Deus, me escutar bem? consigo. Eu só estou preocupada com o meu áudio, porque às vezes no microfone, quando eu vou assistir logo após, eu percebo que às vezes eu sem querer bato a mão no microfone, faço aquelas minhas confusões que você já me conhece. Mas você consegue me escutar de fato? Como é que tá para Eu você? tô conseguindo. Minha Bo... imagem, como é que tá aí? Tá normal? Tá travando? Tá Adriano falou que tá normal. perfeito. Boa noite, Adriano. Seja Boa bem-vindo. noite. E aí, me conte, eu quero deixar você bem tranquila. Eu anotei alguns questionamentos, né? Gente, deixa eu falar um pouco da Ronaísa. Eu conheci a Ronaísa no final do ano passado, no projeto da CR Cursos e Treinamentos. Me deu um apoio, assim, muito significativo. Eu sou eternamente grata. Não só a ela, mas a Eu que todos que agradeço. estiveram, né, juntamente Estava comigo. Com envolvido. fé em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Eu já tirei, sabe, aquele sentimento de chateação, de frustração, né? Como eu conversei com você, com a Maiana, com Priscila e com as outras pessoas. Já tirei isso do meu coração. Estou sequenciando, estou seguindo. Com fé em Deus, não posso lhe prometer nem dizer abertamente que o nosso site vai para o ar ainda esse ano, mas eu continuo na luta, continuo Com fé em trabalhando. Deus vai, Carla. Podem falar de mim o que for, Ronaísa, mas ninguém pode chegar para falar que Carla é uma pessoa desonesta ou então que promete o que ela não pode. E eu tenho a consciência Verdade, tranquila você que é eu muito fiz, transparente. você ajudou, os demais ajudaram, mas infelizmente foi aquela questão, né, da falta do comprometimento, enfim, com outras questões de ordem pessoal também, no sentido de quem estava, né, na sistematização. Mas assim, vida que segue, graças a Deus, a gente vai superar. A pandemia me ensinou Sim. muito, para mim é um desafio, sabe? Eu não sei assim para A você, e todos nós, né, Carla? aproveite e compartilhe as suas experiências, né? Que vai para a sua temática, que é a questão do currículo. Mas para mim, eu sempre ministrei aula presencial, né? Desde 2009, tenho uma caminhada na educação, na contabilidade. Mas ficar falando assim para gravar, para postar, e É um para mim desafio, né? é um desafio. E detalhe importante, de 2017 para cá, eu também passei a atuar na educação à distância, mas muito mais com tutoria, monitoria, para um público restrito, fechado, de acordo com a instituição. E já, ai, o gato, adorei, deixa ele participar também, deixa o gatinho Tenho três. participar. Tem três, misericórdia. É mesmo, tá rica, eu tô sabendo. Mas enfim, Isa, fique à vontade. Eu queria, na verdade, iniciar tirando uma dúvida que eu percebi que está, né, dentro do nosso script, mas é uma Sim, dúvida que eu tenho sobre a questão do currículo estratégico nas bases dessa ressignificação. Mas a questão da pronto. idade. Bora iniciar, né, provocando um pouquinho, porque nosso público da CR a gente atende, né? Os maiores, né, de 18 anos, mas tem muita gente da faixa etária acima de 30, acima de 40, enfim, a gente fica com essa dúvida. Colocamos a nossa idade no currículo ou não? Como a gente deve lidar com essa questão? Bom, Carla, mais uma vez boa noite a todo mundo que está chegando na live. Com relação à idade, o currículo em si, ele não é um documento que ele tem normas. Você tem que colocar isso, você não pode colocar aquilo. Alguns recrutadores falam que a idade não é necessário você colocar essa informação no currículo. Mas eu Sim. acredito que é importante sim você colocar a idade, porque nós sabemos que vivemos em uma sociedade, em um mercado de trabalho, onde algumas empresas
tem esse critério de selecionar o candidato pela idade. E determinadas vagas, esse critério é ainda mais importante. Não pelo setor de RH, mas pelo próprio gestor da empresa. E muitas vezes o RH, ele está ali para cumprir ordens. Então, se o gestor determina que ele quer um candidato com determinada faixa etária de idade, o recrutador, no momento da seleção, ele vai ter que selecionar o candidato também com base nisso. Então, quando você não coloca a sua idade no seu currículo, e se a empresa tiver esse critério de selecionar o candidato conforme a faixa etária de idade, que eu acho isso algo extremamente preconceituoso, eu sou a favor de um RH inclusivo. Eu acho que isso é uma forma de você excluir o candidato. Então, quando você não coloca a sua idade no currículo, você ou pode não ser chamado para entrevista, porque o recrutador pode não querer perder tempo de ligar para você e saber qual é a sua idade. Sim. Ou você pode ser chamado para o processo seletivo e no momento da entrevista, no momento que você disser a sua idade, você ser eliminado e às vezes você nem saber ao certo qual foi o motivo que te eliminou daquele processo. Você achar que você não foi bem, que você ofereceu alguma resposta incorreta, que você não estava adequado. E na verdade a questão era a idade. Então assim, se a empresa já tem esse preconceito de selecionar o candidato por conta da idade, será que vale a pena você fazer parte daquela empresa, daquela organização? Então, coloca sim a sua idade no currículo, mas atenção, tem muita gente que coloca a data de nascimento. É complicado quando a gente faz recrutamento, calcular o ano do candidato, né? Caso seja necessário calcular. Então, é mais fácil vocês colocarem a idade mesmo no currículo, a sua idade, caso o candidato opte por colocar. Meu conselho é que ele coloque, mas não é algo obrigatório. Entendi. Agora, uma outra situação, Ronaísa, por favor, nos esclareça. A questão, você acabou de colocar que, de fato, se faz necessário, principalmente para a gente, né, atender aos critérios da empresa. Um outro detalhe que eu queria que você, né, refletisse conosco e nos passasse. O que seria, de fato, um currículo estratégico? Quando você fala de estratégia, é puxando, né, para a sua área, né, fazendo um link, né, com sua área de administração, é justamente um dos pilares. Por favor, nos esclareça, de fato, o que seria, currículo estratégico. Sim, currículo estratégico é aquele currículo que você vai encaminhar, o recrutador vai receber o seu currículo, vai olhar e vai dizer, esse candidato é aderente a essa vaga. Eu tenho interesse em entrevistar esse candidato. Então, quanto mais aderente à vaga o seu currículo estiver, mais atrativo ele vai estar. E como é que você faz para o seu currículo estar aderente àquela vaga? Você precisa ler com atenção a descrição da vaga e personalizar o seu currículo de acordo com o que a vaga está pedindo, de acordo com a descrição. Mas tem gente que acha, Carla, que personalizar o currículo é trocar o objetivo, ficar apenas alterando o objetivo. Um exemplo, eu tenho uma recepcionista, aí eu vou mudar meu currículo para uma vaga de vendedor, é só eu apagar a recepcionista, colocar vendedor, pronto, personalizei meu currículo. E não é assim que funciona. Né? Personalizar o currículo é você ter atenção com quais experiências são relevantes, você colocar naquele momento para aquela vaga, quais são os cursos entre os montes de cursos que você tem, quais são os cursos que são relevantes para aquela função, quais são os resultados que você precisa enfatizar para poder chamar a atenção do recrutador. Então, você personalizar o seu currículo vai muito além de você alterar o objetivo. É você deixar ele muito próximo do que a vaga está solicitando. Quanto mais próximo, mais atrativo, mais estratégico esse currículo vai ser. Tem gente que fala, Ronaísa, mas dá muito trabalho ficar personalizando o currículo para cada vaga que eu for enviar. Mas procurar trabalho dá trabalho. Não é porque você está procurando trabalho que você é desocupado. Ocupa muito o nosso tempo procurar emprego, não é fácil. Mas imagine aí, Carla, tá tão difícil, tão competitivo o mercado de trabalho. E aí o recrutador abre o seu currículo e não te chama para entrevista porque você não tem um currículo bom, porque você não tem um currículo estratégico, porque você não personalizou o currículo. E aí você mete a bola na trave, né? Você deixa de participar, avançar no processo seletivo porque você não quis se dar o trabalho de personalizar o seu currículo. Claro que eu estou falando de personalizar para candidatos que enviam currículo para mais de uma vaga, né? Para vagas diferentes.
ou para níveis hierárquicos diferentes. Então, você tem que personalizar sim, porque para cada um vai ser solicitado habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais diferenciadas. E aquela questão, Isa, já puxando por essa, né, pela vertente das experiências. Vamos imaginar que o candidato só tenha 2 meses ou 3 meses naquele vínculo empregatício, no último vínculo. É interessante que ele coloque no currículo? Ou ele omite essa informação? Agora sim, é interessante que ele coloque, mas ele precisa levar em conta o seguinte. Existe muito aquela ideia de que ficar pouco tempo na empresa suja a sua carteira, mancha a sua trajetória profissional, e não é por aí. Você precisa analisar a relevância daquela função, daquele período que você passou na empresa. Se você não tem experiência nenhuma, você só ficou 3 meses, final de ano, trabalhando por causa da demanda, né, que aquece o mercado no final de ano, você vai deixar de colocar essa experiência porque é curta? Você só tem essa experiência? Não, você precisa colocar. Se você está querendo fazer transição de carreira e a única experiência que você tem é essa experiência curtinha, de 1 mês, você vai deixar de colocar? Não, é aquilo que vai fazer diferença. É aquilo que vai ver, o recrutador vai ver que você já atuou naquela atividade, naquela função. Vai que você passou 30 dias envolvido em um projeto maravilhoso, onde você gerou ótimos resultados, onde você liderou a equipe, onde o projeto foi incrível, e você vai deixar de colocar esse projeto de 30 dias no seu currículo, porque são 30 dias. Então, assim, cabe você analisar. Agora, se você é um profissional que tem muitas experiências relevantes e você ficou pouco tempo naquela empresa, porque o período de experiência, que geralmente é 90 dias, né? É para o candidato avaliar se vale a pena continuar naquela empresa e a empresa também avaliar se vale a pena continuar com o candidato. Então, é para os dois estarem ali se avaliando. Então, se você ficou pouco tempo, ou porque você foi demitido, ou porque você percebeu que não era para você e pediu para sair, será que vale a pena colocar esse período curto que você ficou naquela empresa, sendo que você tem outras experiências mais relevantes? Talvez não valha a pena. Então, o candidato ele tem que levar em consideração isso quando tiver uma experiência curta. Mas não significa que você ficar pouco tempo numa empresa é porque você é um profissional ruim, é porque você vai sujar sua carteira. Isso é coisa do passado, gente. Entendi. Agora, claro, tem profissionais que não conseguem ficar mais de 6 meses em nenhuma empresa. Aí é um caso isolado, né? Um profissional que não consegue ficar muito tempo numa empresa, numa organização, a gente tem que analisar, né? O perfil dele. Muitas vezes é questão do perfil comportamental também. Entendi. Uma outra situação, currículo criativo e currículo tradicional. Por favor, nos traga o conceito. E, de fato, existe, como é que eu posso dizer? Não é bem diferença. A diferença, de fato, deve se existir. Mas, para o mercado de trabalho, é mais significativo o quê? É o tradicional ou é, de fato, o criativo? Olha, para o recrutador, o que importa não é o layout do currículo, não é se ele está bonitinho ou não. O que importa é o conteúdo que está naquele currículo. Então, enquanto recrutadora, eu gosto de currículo criativo, mas um currículo criativo bem feito, que tenha todas as informações, mas é da minha personalidade. Eu sou libriana, sou uma pessoa extremamente criativa, né? Fora da caixinha. Eu gosto disso. Eu acho que não é porque o candidato fez um currículo criativo que eu vou excluir aquele currículo, que eu vou achar que aquilo está difícil de interpretar. Mas eu vejo um senso maior, né, da maioria dos recrutadores falando que não gostam de currículo criativo porque dificulta a leitura. Primeiro, a maioria dos currículos criativos ele fica em uma página só. Ele tem muito gráfico, né? Geralmente as habilidades ela fica ali descrita em gráfico. Ele geralmente fica em colunas para poder compactar em uma página só. Que não é necessário seguir essa regra, mas a maioria segue essa regra. Você pode ter um currículo criativo com mais de uma página, mas a maioria dos profissionais colocam tudo em uma página só. Então, os recrutadores acreditam que, como o recrutador ele tem uma demanda muito grande de currículo, e aí tem muito currículo para ler, quanto mais fácil tiver a leitura daquele currículo, mais vai facilitar a vida do recrutador. Então, o recrutador, ele prefere o currículo, a maioria, né, que eu vejo falando, prefere o currículo tradicional, que é aquele normal, com cabeçalho,
experiências, né? Aquele mais simples possível. Mas o que importa realmente é as informações, são as informações que vão estar ali dispostas naquele currículo, independente do layout ou não. Mas existem algumas áreas que é interessante você explorar o currículo criativo, como a área de marketing, a área de social media, a área de publicidade. Eu acho super interessante quando você explora o currículo criativo. Mas precisa ter atenção, porque eu já peguei currículo criativo que, tipo, não tinha nada, tinha uma linha do tempo com umas datas dentro, o currículo era preto, todo preto, não tinha informação nenhuma, só tinha o nome da empresa que a pessoa atua, aí não tinha as atividades. Era muito criativo a ponto de eu nem conseguir entender o currículo. Era uma criatividade, assim, fora do comum. Compreendi. Então, assim, a gente tem que ser criativo, mas é bom que a gente dê o currículo para outra pessoa olhar e falar assim, ó, tá legal, tá bacana. Porque às vezes a gente tem uma visão de que aquilo tá legal, tá bacana, tá bonito, tá descolado, mas não é por esse caminho. Principalmente quando se trata de uma empresa mais tradicional. Às vezes não é tão interessante você utilizar o currículo tradicional. Entendo. Então, assim, essa ideia de que 2021 currículo tem que ser criativo. Esquece isso. Esquece isso que o currículo criativo é o moderno, que todo mundo precisa ter currículo criativo. Não. Se você é um profissional que a sua área, você quer explorar um pouquinho mais a criatividade, quer mostrar que você é criativo, se você consegue fazer um currículo de forma organizada, com todas as informações, porque o currículo, ele é muito importante. Ele é o primeiro contato entre você e a empresa, né? É através dele que você vai avançar ou não para os próximos passos do processo seletivo. Então, ele é um documento importantíssimo. Então, você não pode deixar de colocar as informações importantes, como resultados, conquistas, as atividades que você desenvolvia, porque muitas vezes, o que acontece? Você quer atuar como assistente, mas você trabalhava como auxiliar de alguma área, você acha que você não pode enviar o seu currículo, mas quando você faz a descrição de todas as atividades que você exerceu, dos seus resultados, é totalmente compatível com o que a pessoa está pedindo para a vaga de assistente. Então, quanto mais você descreve as atividades que você fazia naquela empresa, mais você deixa o seu currículo estratégico e aderente à vaga que você está concorrendo, cara. A Neiva Shirlene está perguntando, ela afirma, eu não tenho. Você não tem o quê, Neiva? Você não tem o currículo tradicional ou criativo? Nos tira essa dúvida, que eu gostei dessa sua colocação. Não tem o quê? Ela não tem exatamente o quê. Mas enquanto ela digita, eu queria saber o seguinte de você, Ronaísa, para o nosso público da CR Gestão Contábil, que normalmente é das áreas de contabilidade, finanças, economia, de fato seria melhor eles se aterem ao currículo tradicional? Sim, sim, não? Porque são áreas mais tradicionais. Agora, assim, se o candidato conseguir fazer um currículo criativo organizado, que não esteja poluído visualmente, que não esteja tudo ali apertadinho, com uma fonte que dê para o recrutador ler, se for dele, ele pode fazer. Mas, assim, é uma área que cabe totalmente um currículo tradicional bem feito, bem estruturado. Tem até uma pergunta, Carla, com relação a número de páginas. Teve uma pessoa que perguntou se o currículo precisa ter somente uma página. Isso, ela entrou até aqui agora. Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Eu fico muito chateada quando eu faço a reestruturação de um currículo e a pessoa vira para mim e fala, não tem como colocar tudo em uma página, não. Aí eu fico, qual o objetivo da pessoa? Eu fico tentando imaginar, né? Por que ela quer tudo em uma página? Será que é porque ela pretende xerocar e quer ter menos custos? Será que é porque ela acha que o recrutador, 2 páginas, o recrutador vai achar que tá demais, 2 páginas, vai querer... não, esse daí tem 2 páginas de currículo, quero não. 2 páginas de currículo é muito rodado, não sei. Eu não sei, de fato, qual é o objetivo da pessoa não querer colocar mais de uma página no currículo. Não sei se ele ouviu em algum lugar, às vezes a pessoa ouve alguma informação errada, né, de algum profissional, que currículo precisa estar em uma página, mas não é, gente. Antes eu até falava que precisa ter 2 páginas, mas hoje eu nem falo mais isso. Tem profissionais que têm mais de 2 páginas de currículo e está tudo bem. Se for necessário ter mais de 2 páginas, se for um profissional muito experiente,
com experiências que precisam estar ali com muitos resultados, com muitos projetos. Sim. Vai que você tem profissional que entra numa empresa que só de projeto que ele desenvolveu dá uma página de currículo e vai fazer o quê? Ele vai deixar de colocar, de vender o peixe dele, de fazer o marketing profissional dele? Não, é preciso colocar porque isso vai somar pontos ao seu favor. Então, assim, ó, desapega disso, que o currículo tem que ter uma página só, porque isso não existe, gente. Né? É preciso ter um bom senso. Você não vai fazer um livro, um e-book e vai mandar. Mas também não precisa ficar nessa sensação de que o currículo precisa ter uma página só. Né? Você precisa ter assim uma base, 3 experiências relevantes, 5 cursos, no máximo 5 cursos de qualificações, as informações de informática, seus contatos, um resumo, o objetivo e sua formação acadêmica. Se você colocou essas informações, deu mais de 2 páginas, tá tudo certo, tá tudo ok. O importante é você colocar todas as informações necessárias, porque isso é que vai tornar o seu currículo mais estratégico, mais atrativo, vai fazer você avançar no processo seletivo. Até agora eu tô querendo saber o que é que Shirlene não tem. E eu tô aqui, você sabe, né? Você me conheceu há pouco tempo, mas você sabe que eu sou curiosa. Eu tô aqui, eu falei, meu Deus, o que será que dela não tem? O que ela não tem? Porque eu não entendi. Eu não sei se era currículo criativo que ela não tinha. Ela só tinha o currículo tradicional, não sei o que ela não tinha. Mas daqui pro final ela nos disse, se ela não daqui pro final ela fala o que ela não tinha. Outra coisa aqui também, outra pergunta. Diga. Outra pergunta aqui que fizeram. É com quem está me ouvindo? Cortou um pouquinho para mim. Repita, por favor. Outra pergunta que fizeram foi com relação às experiências. Foi isso mesmo, o currículo criativo. Tem nada não, Shirlene. Você já é uma pessoa criativa, não precisa de currículo para mostrar que você é criativa. O currículo tradicional já é o suficiente. Devo colocar todas as experiências no currículo? Boa pergunta. Essa é uma dúvida também. Tem gente que acha assim, quanto mais experiência colocar, melhor vai ser para mim, as pessoas vão ver que eu sou um bom profissional. E engana-se quem pensa dessa forma. Assim, você precisa colocar as experiências que têm relevância para aquela vaga. Vou dar um exemplo, né? Se você quer trabalhar como motorista, coloca as experiências que tenham relevância para aquela função de motorista, né? Se você nunca trabalhou na área de motorista, se é uma transição de carreira, escolhe aquelas que têm mais a ver, entende? Não precisa colocar tudo, experiências muito antigas, né? Profissionais mais antigos não, profissionais mais maduros. Experiências assim de 30 anos, 40 anos, avalie bastante se precisa colocar, né? A não ser que você está naquela empresa há 30 anos, 20 anos, aí sim. Mas se for uma experiência muito antiga e você já tiver umas 4 depois dela, avalie se é interessante colocar a experiência mais antiga. Então, assim, leve em consideração a relevância para a vaga que você está disputando. Sim. Se a experiência é muito antiga, o período que você ficou naquela empresa, se você trabalhou em algumas empresas, né? Mas tem empresas que você ficou 6 meses, outras que você ficou 3, 4 anos, valoriza a que você ficou mais tempo. Então, é preciso que você tenha um pouco de senso, avalie direitinho quais são as experiências mais interessantes. Coloca 3 ou 4 experiências, já é o suficiente. Não precisa colocar todas as experiências que você tem. A mesma coisa com relação aos cursos. Eu pego o currículo com cursos que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa quer trabalhar como um vendedor, aí tem curso de primeiros socorros. Eu não acho que tenha... Eu acredito que não tem relevância você ter um curso de primeiros socorros para a sua vida pessoal, sim. Acontecer um acidente em casa, você saber ajudar ali. É muito interessante, sim. É importante que o profissional pense em fazer cursos além do que vai colocar no currículo, né? Se especializar além da vida profissional para a vida pessoal também. Mas você precisa ter esse senso do que colocar e do que não colocar no currículo. Um curso de primeiros socorros, se você não vai trabalhar com bombeiro civil, se você não trabalhar com nenhuma área que você precise, né, ter aquela habilidade de socorrer alguém, não tem por que você colocar no seu currículo. Outra coisa, cara, eu falo pra caramba, né? Mas assim mesmo. Fique tranquila, fique à vontade. Outra coisa é com relação à informática. O que acontece? Logo no início, né, 2007, 2006,
A gente fazia muito curso de informática e tal. E eu vejo que pessoas ainda colocam esse curso no currículo. Não é preciso. Hoje em dia, em informática, você pode criar um campo só para a área de informática e colocar qual o seu nível de conhecimento em cada programa. Entende? Então, se você tem um curso de 2007 de informática, ao invés de você colocar um curso de 2007 no seu currículo, que já tem, ó, quanto tempo tem? 2007 para 2021, bastante tempo, né? 14 anos, se eu tô boa de matemática, mais ou menos isso. 14 anos atrás, e aí você vai, ao invés de você colocar isso, abre lá um campo informática, coloca todos os programas que você domina e o seu nível, se é avançado, se é intermediário, é muito mais interessante, porque algumas vagas a pessoa quer que você tenha Excel avançado, Excel intermediário, e quando você enfatiza, porque às vezes você tem o Excel avançado, mas você não fez um curso de Excel avançado, você aprendeu na prática. Verdade. E seu curso de informática era Excel intermediário, Excel básico. Então, assim, não coloca cursos tão antigos. Em informática é bom que você crie um campo só para a área de informática. E aí você coloca todos os programas, inclusive o Canva. Hoje tem empresa que para tudo tá vendedor, tem que saber utilizar as redes sociais, tem que saber tudo hoje em dia. Então coloca alguns programas assim de criação que é interessante também. Um outro detalhe, Ronaísa, sistematizando essas dicas, inclusive é de Wanda. De Wanda é uma colega minha, contadora, professora mestre. Ela está aqui dizendo excelentes dicas, porque, de fato, o que você está nos explicando não aplica-se somente a outros públicos. A gente também retrata a nossa realidade, que é a realidade contábil, a realidade do dia a dia. E é até uma forma de nós, né, docentes, até instruirmos, porque não é só ministrar o conteúdo técnico. Chega o aluno também perguntando, o estudante, melhor dizendo, perguntando sobre como colocar, o que dizer, como se portar. E eu achei muito interessante, inclusive gostaria de deixar registrado que eu acompanho muito suas redes sociais e gosto dos comentários que você faz, são muito pertinentes e também perpassa. Falar de currículo, na minha visão, não sou especialista da sua área, e você que vai me responder. Mas eu acredito que falar de currículo estratégico também perpassa pela questão, né, de, se não for de uma forma direta, mas indiretamente, da questão comportamental. Porque imagina só, eu chego no meu currículo, sabe, tecnicamente eu sou uma pessoa, a profissional, mas no dia a dia, na prática. Aí eu achei interessante essa semana, ou foi semana passada, não recordo o dia, mas que você colocou uma determinada situação que está sendo bem veiculada, né? Que é a situação da Carol Conká, se eu não me engano, do Big Brother. Eu não assisto, eu não acompanho. Não, o nome dela agora é Jaque. É Jaque agora o nome dela. É Jaque. Jaque é pra tombar, tombei. Tá tombada. Tá tombada. Não, mas é sério, eu vi. Você entendeu a pergunta? Eu fiz aquele curso, não foi nem com a intenção de criticar. Tá me ouvindo? Deu uma cortada. Repita só o iniciozinho. Repita só o início, que eu não consegui ouvir, não. Quando eu falei sobre a Jaque, não foi nem com questão de criticar, de fato, ela, né, enquanto profissional, porque eu fiquei até um pouco desapontada, porque ela era uma das pessoas que eu falei, nossa, esse programa, essa edição vai me fazer assistir, estou me sentindo representada. Porque é uma pessoa que defendia, que tinha um discurso muito bonito, que representava, né, o pessoal LGBT, o pessoal negro. Então, assim, eu falei, não, essa edição vai ser bem bacana, ela tem uma postura diferente, é uma artista diferente. Mas, assim, o comportamento dela foi bem diferente do comportamento técnico, né? Do comportamento dela aqui fora. Entendi. De ela, enquanto profissional aqui fora. Ela defendia um discurso, levantava uma bandeira. E lá, não posso criticar ela, porque é um programa, é um reality. A gente não sabe o que tem por trás das câmeras, a gente não sabe o que eles vivenciam lá, né? É fácil falar quando a gente não está na pele do outro. Mas, assim, do que a gente vê de fora, ela está se contradizendo totalmente, né? Ela está acabando, literalmente, com a carreira dela por conta do comportamento dela. Inclusive, ela já perdeu vários contratos aqui fora. Um deles foi com a Avon, que cancelou a campanha que tinha com ela. Então, o que acontece? Acontece isso com os candidatos também, um currículo impecável, consegue se vender muito bem na entrevista. Às vezes, o recrutador não consegue na dinâmica de grupo
Perceber exatamente, apesar da dinâmica ter mais isso de se voltar para analisar o perfil comportamental do candidato, mas mesmo assim, às vezes muita coisa passa despercebida ali no momento da dinâmica, e aí entra na organização, entra na empresa, começa os conflitos com os colegas de trabalho, não consegue ouvir as ordens da gestão, né? Quer bater de frente com o gestor em todos os aspectos, não tem uma comunicação assertiva, é extremamente agressivo na forma de se comunicar e acaba que às vezes nem passa do período de experiência, é desligado. Aí a pessoa fala, mas é porque a empresa não me valorizou, porque eu tenho um curso disso, tenho um curso daquilo. Do que adianta também ter um monte de competência técnica se você não desenvolve o seu lado comportamental, né? Tem muito candidato, assim, que não é nem o melhor tecnicamente, mas o comportamento, né, consegue transparecer. E isso faz com que ele se saia muito bem no momento da entrevista e também que quando entra na organização consegue crescer, porque a gestão observa que ele tem um espírito de liderança, que ele sabe ouvir os seus colegas, que ele sabe se posicionar, que ele evita conflitos, que ele às vezes até é intermediador, né? Então, assim, tudo isso toma conta. Então, a gente tem que estar atento com todos os aspectos da nossa carreira não são só as competências técnicas, as comportamentais também. Inclusive, esse ano, né, ano passado, 2020, foi um ano que as pessoas buscaram muito cursos voltados para a inteligência emocional, buscaram desenvolver o autoconhecimento, né? Foi um ano muito voltado para o olhar interno. E eu acho isso muito interessante, né? Diante de todas as coisas ruins que aconteceram nessa pandemia, algumas coisas boas, né, fizeram o ano 2020 ser ressignificado, fazer sentido de fato. É verdade. Isa, eu estou muito gratificada pela sua participação, pela sua disponibilidade. E eu pelo seu convite, Carla. E sempre nos dizendo sim, desde o momento que a gente se conheceu. Eu gostaria de deixar agora aberto para que, se você tiver alguma outra dica geral ou para o público, né, de contabilidade, finanças, economia, o que você tiver de dica, sabe, para nos ajudar ainda mais, digamos assim, uma síntese de tudo que você abordou. Uma dica que eu tenho é fazer os cursos de Carla. Porque Carla, ela ministra cursos. Agora são cursos EAD, né, Carla? O valor super, super acessível. O conteúdo de muita qualidade. Carla é uma profissional assim, maravilhosa, assim, super competente no que ela faz. Obrigada. Então, os cursos dela são muito bons, viu, Carla? A entrega dela é muito boa nos cursos. Assim, uma coisa que eu falo muito, Carla, quando algumas pessoas falam, eu não me qualifico porque eu não tenho dinheiro, eu não me qualifico porque eu não tenho tempo, eu não me qualifico porque eu tenho cabeça. Eu acho que é a mula sem cabeça, porque a pessoa não tem cabeça para se qualificar. E assim, hoje é algo que não existe, sabe? Os cursos EAD são muito bons, eu fiz muito curso ano passado, e a maioria dos curso gratuito de muita qualidade. E cursos pagos também com valor acessível, porque eu vejo gente indo para festa, gastando com roupa, com isso, com aquilo, coisas que se acabam. Mas o conhecimento não é gasto, é investimento, vai te dar um retorno futuro. Então, por mais que você dedique tempo, dinheiro, né, energias, se qualificando, melhorando o seu currículo, aquilo vai gerar um retorno. Não é como uma festa que você vai lá dançar, se acabar, beber, se divertir, é legal. Mas não vai retornar depois para você. Entende? Então, assim, se qualificar, procurar entender quais são as tendências da sua área. Entende? O que o mercado de trabalho está buscando? Avalie as vagas. Muitas vezes você fala assim, porque a vaga está exigindo experiência, está exigindo isso. O que a vaga está exigindo? O que você não tem. Busca aquilo que a vaga exige que você não tem. Eu falo muito, agora até que está em período de pandemia, mas tem muitas formas de você conseguir experiência. Com trabalho voluntário. Porque eu não vou trabalhar de graça para os outros. Gente, você não está trabalhando de graça. Aquilo vai te retornar de alguma forma. Você não precisa fazer aquilo pro resto da vida se você não quiser. Para você ganhar experiência, né? Para você criar seu portfólio, para você entender como é que funciona o mercado. Veja uma forma de você conseguir adquirir essa experiência que você tanto reclama. E eu concordo, viu, Carla? Eu não estou discordando dizendo que as empresas estão boazinhas, não. As empresas estão ruinzinhas também. As empresas estão exigindo demais.
estão querendo candidatos prontos, não quer treinar, não quer desenvolver. E eu sou contra tudo isso, eu sou a favor de um RH inclusivo. Você pode sim contratar um profissional que não tem experiência, que não tem todas as competências técnicas que você está solicitando e desenvolver, treinar esse profissional e ele gerar excelentes resultados. Porque eu vejo vagas de empresa, meu sistema é esse, a pessoa já tem que entrar sabendo do meu sistema, não pode parar assim um dia, 2 dias e ensinar o sistema, uma coisa mínima, gente, que às vezes o profissional sabe outro sistema que é tão parecido com aquele, às vezes muda só um detalhe, você não pode ensinar. Então, assim, realmente as empresas estão exigindo demais, mas a empresa exige porque ela sabe que tem uma oferta muito grande de profissionais. Então, se você não pode lutar contra isso, você vai fazer o quê? Você vai se qualificar, você vai entender o que é que a vaga está pedindo e você vai buscar desenvolver aquilo dentro das suas possibilidades, claro, né? Mas existe sim formas de você se qualificar, de você adquirir a experiência que aquela empresa está pedindo, né? As competências técnicas e comportamentais, desenvolver autoestima. Acontece muito isso, Carla. Às vezes o candidato é o melhor, mas ele não sabe se vender. Aí chega na entrevista, assim, aquela autoestima, já recebeu muitas negativas, e aquilo vai diminuindo ele. Ele não tem inteligência emocional, né, Adriano? Não tem inteligência emocional. Aí chega cabisbaixo, não sabe se vender. E aí vira um ciclo vicioso, vai gerando negativas entrevistas. Então, assim, cuidar da inteligência emocional, da autoestima, é essencial, além de ter um currículo estratégico, né, aderente à vaga que você está se candidatando. Não saia aí distribuindo currículo à torta direita, não, colocando várias informações no objetivo. Tem gente que coloca no objetivo caixa, vendedor, auxiliar administrativo, o que vier eu estou querendo. E não é assim. Você tem que ser estratégico também no objetivo que você vai colocar ali no seu currículo. Oi, Isa, estou muito feliz, muito obrigada. Concordei aí com tudo que você falou. Sendo bem sincera, e essa sua deixa final de falar sobre essa questão de sistema bate bem, sabe, aqui no fundo, porque de fato... É porque você é contadora, né, Carla? Sim, e muitos profissionais, e eu digo, não só os profissionais liberais, mas quem já tem seus escritórios, né, estruturados, enfim, né, carteira significativa, 200, 300, 500 mil clientes. Muitas das vezes o meu estudante, isso eu fico um pouco, né, porque minha função enquanto professora é jogar o aluno para cima, entendeu? É motivar, é dizer acredita, e principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando. Ainda perpassa. E o que ocorre, o aluno chega assim, não, professor, eu coloquei, eu sei, eu tenho experiência, mas eles querem que eu saiba, já entre sabendo o sistema X. Se eu não souber o sistema X, eu estou fora. Aí me diz, você enquanto RH, eu, enquanto professora de contabilidade, eu sinto, porque muitas das vezes o estudante, ele tem aquela capacidade, e acredite, essa distinção também perpassa, não só para vagas efetivas, CLT, né, seletista, como nós falamos, também para o estagiário. Para o estagiário. O estagiário. Também. Eu não quero generalizar. Eu vejo vagas de estágio que são assim, um verdadeiro absurdo de exigência. Olha meu ouvido, e agora, de fato, nesse mundo cibernético, o tempo todo teclando, o que eu recebo de mensagem, Pro, será que eu vou perder a entrevista? Pro, eu fui tão bem. Isso acontece, Carla. Mas quando isso acontece porque tem muitas empresas. Sistema, tá me entendendo? Tem muitas empresas que veem o estagiário como mão de obra barata. Ele não entende que o estagiário, ele vai desenvolver aquele estagiário, vai transformar, né? Ele vê o estagiário como mão de obra barata. Então, ele exige tudo que ele iria exigir para um profissional que ele estivesse contratando. Mas, ele contrata como estagiário, paga menos, não tem nem aquele vínculo CLT. Infelizmente. É verdade. Isa, eu estou satisfeita. Mas aí tem a questão. Se você a empresa tiver mais tá alguma pedindo, consideração... A empresa está pedindo determinado sistema. Tem uma alternativa também. Você pode aprender o sistema de outra forma, né, Carlos? Exemplo. Você percebe que a maioria das empresas estão pedindo domínio de determinado sistema. Veja alguma forma de você fazer um curso para aprender a utilizar aquele sistema. Se não tem nenhum manual no YouTube que você possa assistir para você aprender a utilizar aquele sistema. Tem muito sistema que tem tutoriais ensinando a utilizar. Então, assim, já que
Já que existe, né, esse pré-requisito, então vamos ver formas de a gente conseguir essa experiência em determinados sistemas, em algumas competências. É isso aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta? É de Wanda, Angel Se a Matos. pessoa está Eu estou muito perguntando, satisfeita. Fique à vontade. estou olhando aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida da galera, mas eu acho que não. A galera está só elogiando aqui, perfeito. Então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar a respeito de currículo. Se tiver alguma dúvida também a respeito dos cursos que Carla ministra, pode tirar essa dúvida também. Eu acho que não, né, Carla? Eu acho que não. Isa, muito obrigada, gratidão, que Deus lhe abençoe, abençoe Eu sua também agradeço, trajetória. Carla, o Fique em convite. Espero que paz, essa não seja sabe? a primeira e última live, mas a primeira de De muitas. muitas. Tem muito aí assunto para a gente trazer, para a gente abordar, tá É bom? verdade. E já fica o convite. A próxima live, por favor, hoje foi currículo estratégico. A próxima live, se a gente puder perpassar por essa questão comportamental, nunca é demais. Nós já tivemos em outros momentos também, mas eu acredito que é latente, não só para mim, enquanto profissional, mas para o nosso público, de fato. E a gente sabe que o Sim. relacionamento interpessoal, a questão comportamental, é é algo que a gente tem que trabalhar Com certeza. continuadamente. É algo assim que não para. E se você puder, É. a gente já marca, já agenda para uma próxima oportunidade. E no mais, gratidão mesmo. Eu estou muito feliz, muito Eu satisfeita também, e Carla. desejo sucesso na sua trajetória. A gente, por favor, é @Ronaísa, não é isso? Ronaísa Ronaísa Alves. Se Alves. botar Ronaísa, É já isso. aparece. Já aparece. Por favor, sigam o Já perfil aparece. dela. Se liguem nas dicas. E é Siga o bem perfil como da você CR mesmo disse. Contábil. O perfil da CR Contábil, para o tempo que nós temos, ele já está até, eu falei assim, nossa, já está na casa dos 300, meu Deus do céu. Porque eu não vou negar você, não. Antes de pandemia, eu não dava nem atenção. Acho que eu já até falei em outras lives. Eu não dava nem atenção para essa questão do A Instagram. Nem meu pandemia fez pessoal, a gente olhar com mais carinho, né, para as redes sociais. com tudo. E saber que network também é digital. E eu sou, ó, Com a, certeza. como é que eu digo, a professora está aprendendo e sequenciando, e a vida é assim mesmo. No mais, E gratidão, outra coisa obrigada. que eu acabei não falando, LinkedIn, gente. O LinkedIn é o que vai complementar o currículo de vocês. Então é muito importante que vocês tenham um perfil bom no LinkedIn e coloquem o link do LinkedIn no currículo. E muitas vagas de emprego tem lá no LinkedIn, vocês pesquisando, vocês conseguem encontrar muita vaga de emprego. Tem muito recrutador que não divulga vaga de emprego e vai atrás do perfil profissional do candidato lá no LinkedIn. Então, tem um perfil campeão no LinkedIn, poste, gere conteúdo para o LinkedIn e coloque o link do LinkedIn no currículo. Ok. Mais outra dica, é isso aí. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, Beijo, um fica em beijo, boa paz, noite, gratidão a todo viu? mundo que entrou, que saiu, que permaneceu até o final da live. Amém, brigadão. Tchau, gente, até a próxima semana. Tchau.